Maria Eduarda, Danilo, bom dia. Bom dia. Bem? Bom dia. Tudo. Ei, bom dia. Bom dia, Gabriele. Olavo, bom dia. Que página, tio? Pode ir, professor. Meninos, estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Sim. Beleza. Ô tio, Oi. aconteceu de novo aquele negócio que eu não tô conseguindo acessar a última aula. Acho que foi até que o Breno me mandou a mensagem sobre doenças respiratórias. Eu acho que é, deixa eu ver aqui. Uhum. É a Ela aula tá... 35, eu acho. Isso, a 35. Agora ela está disponível lá, tá? Vocês vão conseguir acessar agora. Ô tio, mas eu acabei de tentar, não foi não. Você tentou agora? Vê para mim se é calma aí. Você confere se é essa mesmo, para mim dar uma Vê olhadinha. agora aqui, professor. Eu vou, ô tio, Uhum. eu vou entrar pelo meu celular pra você ver como que fica, tá? Beleza. Bom dia, professor. Bom dia. É Sara? Ei, Sara, bom dia. Enquanto isso, meninos, vai dando horário, eu vou fazendo a chamada, os meninos só vão conferir sobre a aula ali, tá? Eduardo tá aí também, né? Bom dia. Tô. Bom dia. Isabela Conte. Olavo Danilo. Samuel, Lívia, bom dia. Bom dia. Tio, você consegue ver? Tô vendo não. Ah, tá. Ele fica assim. É a 35 mesmo, Isabela? É assim, tio, é assim Uhum. mesmo. Eu vou dar uma Professor, olhadinha eu daqui vi a... o meu aqui, agora foi. O do Breno deu certo? Ah, Deixa tá. eu vou tentar atualizar ele. Isso. O Breno conseguiu acessar, Isabela. Mas aí depois da aula eu confiro certinho para vocês, tá bom? Eu vou olhar certinho lá. Nós já vamos começar, meninos. Preparem o livro 2 de vocês, o capítulo 4. Ô tio, Ei, João, bom dia. eu não tô com o livro 2 não, que eu tô na casa da minha avó, só tô com 3. Não, tudo bem. Aí você acompanha a projeção aqui, tá bom? Que vai ser Livro revisão. 2, professor? Pera aí, tio, que eu vou lá pegar o Isso. livro 2. Isso, peguem lá, meninos. É o livro 2, capítulo 4. Danilo. O Danilo já estava aqui, né? Já tem presença. Tio, eu atualizei, não foi ainda não, depois a gente vê. Tá. Aí eu vejo certinho qualquer coisa, você me manda pelo WhatsApp, igual você fez da outra vez, que a gente ajusta lá. Página? Lá na página 36. Heloísa, bom dia. Gabriel Boldrini, bom dia. Peguei. Deixa eu ver. Tio. Isabela Carneiro tá aí também, né? Bom dia, Isabela. Tio, Vou usar. Oi. bom dia. Alana. Não entrei agora. Oi? Não entrei agora. Ah, beleza, Alana. Ótimo. Aí, meninos, já coloquei a presença para os que estão aqui, mas no final da aula, não saiam antes de eu finalizar, não, para me confirmar, tá? Eu dou o print aqui para dar as presenças. Meninos, então, livro 2, capítulo 4. Ô, tio, é para revisar? É a prova, né? Isso. Vejam bem, vocês receberam, foi enviado para a família de vocês, aí vocês já devem ter, alguns devem ter visto, o cronograma de provas da P2,
que é a nossa última avaliação do segundo trimestre. Então, ciências é a primeira prova novamente. Então, vocês farão essa prova na semana que vem, na quinta-feira, dia 24, se eu não me engano. Aí vocês confirmam aí, mas eu acho que é isso mesmo, dia 24, quinta-feira. Então, já está bem próximo. Nós não tivemos aula de ciência semana passada devido ao feriado, né? Então, nós vamos, na aula online de hoje e na aula online da semana que vem, nós vamos revisar os conteúdos trabalhados mais, assim, há um tempo atrás. Então, o capítulo 4, que também é capítulo que vai cair na prova, uma parte dele, nós vamos começar a revisar hoje, beleza? E na semana que vem a gente também revisa. Só que as videoaulas lá na sala virtual, elas continuam também, do livro novo, capítulo novo, que na verdade a gente até, aula 35, é finalizando o capítulo. E aquele conteúdo também é para a prova. Beleza? Vocês receberam aí escrito todos os conteúdos certinho. Aí, para não ficar uma coisa muito extensa, desse capítulo aqui, eu selecionei só uma parte para a prova, tá bom? Aí foi as páginas enviadas certinho aí para vocês, ok? Então, vamos fazer naquele mesmo processo que vocês já têm costume, vamos revisar, vamos estudar certinho, se tiver dúvidas, vamos perguntar para fazer uma boa avaliação, tá bom? Então, do capítulo 4, que agora vocês já têm em mãos aí o livro, nós vamos da página 36 até a página 48, que é uma atividade. Da 36 a 48 é o conteúdo. Eu não vou cobrar sistema locomotor, que fala do sistema esquelético e o muscular. Não vou cobrar na prova, tá bom? Então, do capítulo 4, eu só vou cobrar da página 36 até a 48, ok? E nós vamos revisar agora uma parte já deste Professor, capítulo. rapidinho. Pode Que falar, dia que é a Breno. prova? Dia 24, semana que vem, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Vou fazer a projeção, que talvez alguns estão até sem o tio. livro aí, para vocês visualizarem. Tio, Oi. eu vou lá pegar meu livro rapidinho. Tá, pode ir. 2 minutos. Beleza. Cuidado não cair se correr, hein? Olha só, pessoal. Esse capítulo, o capítulo 4, foi onde nós começamos a estudar acerca do corpo humano, do ser humano, certo? Estudando aqui o nosso organismo. A partir daí, todas as aulas, e até mesmo o próximo capítulo, que é o capítulo 5, o atual que nós estamos estudando, fala sobre o corpo humano. Fala de 2 outros sistemas, que é o digestório e o sistema respiratório. Aqui foi onde nós começamos a estudar. Então, a gente começou a falar sobre aquilo que é muito simples, que se une até formar o organismo, para então compreender os sistemas, né, que eles se unem, formando o corpo ali do ser humano. E nós sabemos que tudo está interligado, né? Então, a parte introdutória deste capítulo, que é o que vai cair na nossa avaliação, aquela parte básica, certo? Olha só, eu tenho aqui em mãos, vejam bem, consegue visualizar certinho? Sim. Ok? Vou aproximar bem aqui da câmera. Olha Sim. só. O que seria isso, pessoal? É uma representação de quê? Célula. Uma célula, beleza. E uma célula de qual tipo, vocês acham? E aí? Como assim, tipo de célula? As células são divididas em célula animal, célula vegetal e célula procariótica. Eu acho que é vegetal. Tio, Hum, vai ser sobre as células a prova? também. Célula é um dos assuntos que vai cair. É quais tipos, tio? Animal, vegetal e procariótica. Eu acho. Animal? Beleza, essa aqui é uma célula animal. Se a gente olha para a cor verde, talvez a gente associe com uma célula vegetal, porque normalmente as células vegetais elas vêm representando a célula da cor verde.
mas não necessariamente. As representações, assim, tanto por modelos didáticos quanto por imagens, é apenas representação. A célula é algo microscópico, né? Então, a gente não dá para perceber cores. Apesar de que na célula vegetal tem o cloroplasto, que tem a pigmentação verde, realmente, tá? Mas nem sempre a gente vai fazer essa associação com a cor. Como que a gente diferencia? A presença de organelas. Na animal existem algumas organelas que na vegetal já possui outras, são diferentes. Então aí a gente já diferencia, ok? Daqui a pouquinho a gente vai comentar delas, aí a gente olha aqui no modelo didático. Esse aqui eu fiz bem recente, ok? Vamos lá então. O organismo, o corpo humano, ele é formado por estruturas muito pequenas. E essas estruturas elas vão se unindo e formando estruturas mais complexas. Que no caso aqui, as estruturas muito pequenas que formam o corpo humano são as células, né? São unidades funcionais básicas do organismo que vão compor depois estruturas mais complexas, certo? Nessa página 37, vocês já vão ver isso, toda essa descrição. Então, nesse segundo parágrafo aí, ó, tem muitas informações importantes para vocês. Vocês podem destacar esse segundo parágrafo. Ele já começa dizendo que a unidade básica de formação da vida são as células. Então, células, elas são microscópicas em sua maioria, né? E essas células, pessoal, elas se unem em várias para formar a vida. Nós sabemos que no momento em que vai formar o ser vivo, o ser humano, por exemplo, são gametas, células reprodutivas que se unem. O gameta feminino se une com o gameta masculino. E a união dos núcleos desses gametas vão formar uma única célula, chamada célula ovo ou zigoto. E essa célula ali nos primeiros dias em que aconteceu a gravidez, né, a fecundação, nos primeiros dias ela começa a se dividir em várias células, ela se implanta no útero ali da mulher, onde que vai formar o embrião, depois forma o feto, e aí vai. Então, uma única célula, a partir da união dos gametas, depois ela começa a se diferenciar. E nós somos seres formados por muitas células. Somos seres classificados como o quê? Seres formados por muitas células. Como que é o nome? Lembram? Tem os formados por uma única célula e tem os formados por várias células. Nossa, eu esqueci. Voltei. Oi? Voltei. Ah, bem-vindo novamente. Monocelulares é quando tem um, eu não lembro. Unicelular. É unicelular. Você falou mono, né? Mas unicelular, formado por uma célula. E formado por vários, o prefixo para vários a gente usa pluris, isso aí. Pluricelulares. Então, nós somos seres formados por várias células. Quer dizer que essas células elas se unem para formar novas estruturas. Como que é o nome das estruturas formadas por várias células? Tecidos. Tecidos. Aí os tecidos existem de vários tipos, que é conteúdo também para a prova. Célula e tecido, desse capítulo aqui, apenas, tá? Os tecidos, tem o tecido conjuntivo, tecido epitelial, né? Aí nós já vimos isso, tecido nervoso. Só que os tecidos também se unem. Então, nós temos células formando tecidos e vários tecidos se unem, formando quem? Sistema. Os órgãos. Antes, Danilo, antes do sistema, nós temos os órgãos. Então, os órgãos são vários. Fala para mim, órgãos, o órgão formado por tecido epitelial. Que tem tecido epitelial na sua composição? Estômago. Hã? Não. Estômago. Nós temos lá no estômago o tecido epitelial, revestindo aquela parte interna dele, por exemplo. Então, nós temos a pele, que é um órgão, o maior órgão do nosso corpo, e ela tem tecido epitelial revestindo. É um tecido de revestimento. Mas junto com o tecido epitelial também tem tecido conjuntivo, tecido nervoso, e aí vai os outros tipos de tecido. Então, ó, falamos que células, isso é importante, hein? Células formam tecidos, tecidos formam órgãos. E os órgãos se unem formando quem? Sistemas. Sistemas. Aí tem vários. Fala 3 sistemas para mim. Digestório, respiratório e locomotor. Ótimo. Digestório, respiratório e locomotor, que são os que nós estudamos nesses 2 capítulos. Tem algum outro sistema além desses?
Sistema nervoso. Nervoso, ótimo. Muscular. Sistema muscular que está dentro do esqueleto, junto com o esqueleto dentro do locomotor. Tem sistema endócrino, sistema reprodutor masculino e feminino, certo? Tem Sensorial. um sistema esquelético, né? O esquelético que forma o locomotor junto com o muscular. Então, são vários sistemas. Então, nós vimos que célula forma tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, e os sistemas formam o quê? Organismo. O organismo. Então, se você olhar para você mesmo, você é um organismo, certo? O organismo, ele tem atividades. Enquanto você está aí estudando junto comigo aqui, seu organismo está em várias atividades. Atividades essas desempenhadas pelos seus sistemas, pelos seus tecidos, pelas suas células, ok? Então, nós temos sistemas que eles estão ativos segundo a nossa vontade. Já existem outros que eles trabalham involuntariamente, sem a nossa vontade, como o seu coração, ele está batendo, 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 sem você pedir com que ele bata, ok? Porque ele precisa bater. Porque senão, se o coração não pulsar, o sangue não vai circular, não vai haver oxigenação, por exemplo. Então, nessa imagem aí, nós vemos toda esta representação daquilo que a gente chama de níveis de organização dos seres vivos. Beleza? Se eu cobrar alguma coisa relacionada a isso à prova, é isso aqui. Os níveis de organização são partículas muito pequenas, unidades muito pequenas que são as células, se unindo cada vez mais e formando estruturas mais complexas. Na imagem, você tem uma célula muscular, né? Uma célula do tipo não estriada, que vai se unir formando um tecido muscular não estriado. Depois, esse tecido se une formando um órgão, aqui no caso, que é o estômago. O órgão vai formar um sistema, que é o sistema digestório, que se une com outros sistemas que forma o organismo dessa moça ali. Tá bom? Tá tudo representado. Tem um microfone ligado aí, meninos. Hein? Alguma dúvida dessa primeira parte? Não? Beleza. Então, passando aí a folha. Meninos, quando fala de célula, eu acho que é aí, Danilo, o microfone. Quando fala de célula... Era na Érica. A Érica. Érica, tá aí? Bem-vinda, Érica. Bom dia. Olha só, meninos. Acho que ela já desligou. Ah, tá. Obrigado, Eduardo. Quando fala de célula, nós estamos falando de estruturas extremamente pequenas, microscópicas, de um modo bem geral. A maioria são células muito pequenas. E elas precisam ser vistas, então, a partir do microscópio. Nós já chegamos a ter a aula prática lá no laboratório, a qual nós vimos células, certo? Existe um microscópio menos potente, que é o óptico, aquele que nós temos na escola, que ele tem um aumento menor. Tem o microscópio eletrônico, que vê estruturas mais pequenas ainda, como vírus e tal, que aí depende desses microscópios mais potentes, beleza? Mas nós temos esses dois tipos de microscópio. Então, o estudo das células, o conhecimento das células que nós temos hoje, foi a partir desses instrumentos que têm essa capacidade de ampliar este mundo microscópico e trazer uma visão para a gente, ok? A partir daí, foram criados, então, as imagens, as réplicas, as estruturas das células. O entendimento das suas estruturas foi a partir deste conhecimento, beleza? Se a gente olha nessa imagem aqui embaixo, nós temos uma representação de uma célula por meio de um desenho, mas ao lado, em A e B, nós temos aqui imagens reais de células. São imagens microscópicas, beleza? Nós sabemos que as células, meninos, elas têm 3 estruturas básicas. São 3 estruturas comuns de todos os tipos de células. Quais são essas 3 estruturas básicas? Citoplasma, núcleo, membrana plasmática. Perfeito. Vocês precisam saber isso. Toda célula ali, ela vai possuir as suas estruturas básicas, que é por onde a gente começa a estudar essas células. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ok? São estruturas comuns às células. Então, destaquem isso daí. Ó, logo embaixo das imagens do microscópio, vocês vão ver aí esse parágrafo
Aí depois de ponto, tá, a maior parte tem a estrutura básica comum, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então destaquem essa porçãozinha aí. Beleza? Se vocês olham para esta imagem, o desenho aí, qual é a representação da membrana plasmática? Tem a legenda, né? Qual é a cor aí? Rosa claro. É esse rosa claro, branco aí. Essa parte mais clara de fora, né? Então, oi, quem falou tio? Thiago? Tira uma dúvida aqui, não tem Pode falar, meu amigo. aquela parte rosa lá que tá sem nome, você sabe qual é o nome dela? Aquela parte rosa o quê? Que tá do lado da direita. Que parece um retículo endoplasmático. Você Também tá é um falando retículo. dentro da célula? É, que tá ali do lado direito. Ó, essa aqui, tá vendo Não. a setinha? Hã? A de cima. Essa aqui É. é a mesma dessas de baixo, tá? Ó, essas 4 são as mesmas. É a mitocôndria. Ela tá sem legenda. Só tem uma com legenda, né? É a mesma, Acho que é. ok, Thiago? Mitocôndria. Os outros aqui, ó. Ô, tio, Oi? ele fez até um eco. Ali o núcleo. Essa parte que também é meio rosa aqui em volta dele, ainda é o núcleo? É tudo núcleo. O núcleo, essa parte laranja de fora aqui, ó, é a parte que delimita o núcleo, que é a carioteca. Por dentro, causa nós temos o nucleoplasma. Esse aqui, ó, mais clarinho, rosa. Aham. E essa bolinha mais laranja é o nucléolo, nessa região aqui, tá? Mas tudo é o núcleo. Por isso que tá mostrando aqui nessa partezinha da bolinha, mas dá a entender que é só aquela pequena. Não, mas tudo ali é o núcleo, tá bom? Ô tio, Oi. e o que é esse círculo meio laranja que tem 2? Qual? Eu acho Essas que daqui, tá falando de as maiores? libossomo. As maiores? Dois. Não, aqui pode ser a representação do peroxossomo, que é uma outra organela grande que ela é representada por forma de bolinha. Os ribossomos são essas bolinhas muito pequenas, que tem vários aí no citoplasma, certo? E essa outra bolinha laranja um pouco menor é o lisossomo. Essa imagem aqui ela não está muito clara, porque ela traz estruturas com a mesma cor e formato. Normalmente, numa representação de célula, a gente gosta de trabalhar com cores diferentes para não fazer a confusão. Beleza? Você repete a grande de novo para anotar aqui? Aqui, peroxossomo. Só que a gente não trabalha essa estrutura aqui assim com muita clareza, mas a função dela é semelhante à do lisossomo, que elas fazem uma limpeza ali. Sim, só para anotar mesmo. Beleza, Alana. Peroxossomo, ok? Ô, tio, Aqui, a bolinha azul pequena também é um lisossomo? cadê as azuis? Aham. Pode representar também, porque ela está mergulhada dentro do citoplasma, que é azul, tá bom? Por isso que ela ficou nessa coloração azul. Meninos, o que dessa imagem aqui de importante que vocês precisam saber, então? As 3 estruturas básicas que estão na maioria das células. Ó, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Se vocês olharem para as imagens A e B do lado, que são imagens reais de microscópio, vocês vão encontrar membrana plasmática, citoplasma e núcleo, em diferentes tipos de célula. Vocês veem aqui embaixo, olha, que tem células bem grandes, com formatos diferentes da letra A, que são células bem pequenas. E essas cores roxas, não quer dizer que a célula é roxa, quer dizer que ela foi pingado nela um corante que deu essa coloração para ser vista em microscópio, tá bom? A preparação de lâminas em microscópio tem tem que pingar, né? Tem esse procedimento, tá ok? Vamos para a imagem do lado, que a gente vai entender melhor dessas estruturas, que já são 11 e 1. Ó, membrana plasmática, meninos, aqui tem uma representação ampliada. Eu gosto mais dessas representações aqui de célula, ó, mais colorida, mais diversificada. Aqui tem um corte ainda amplo de uma membrana plasmática. Essa é a estrutura básica da membrana. Ela é chamada de uma membrana de bicamada lipídica, porque ela é formada por vários fosfolipídios, que são estruturas químicas. Essas bolinhas azuis com as perninhas,
para cima e para baixo, parece um colchão aí, tudo isso é membrana plasmática. Mas cada bolinha dessa com a perninha é um fosfolipídio, que forma essa estrutura. Além disso, essas roxas grandonas são proteínas. Essas proteínas são estruturas que permitem a entrada e a saída de substâncias dentro da célula. Lembra que a membrana plasmática ela está em volta da célula? Então, ela tem essa capacidade de permitir, de controlar aquilo que entra ou aquilo que sai da célula. Então, lembrou de membrana plasmática, a função dela é essa permeabilidade seletiva. Vai lá onde que já está grifado, permeabilidade, e dá um destaque aí, coloca uma setinha, fala que isso aí é importante. Então, ó, membrana plasmática é o que dá limite à célula, né? É o que dá o formato da célula, e ela tem uma função permeável, de permeabilidade seletiva. Ela controla quem entra e quem sai de dentro da célula. Se não tivesse esse controle assim, a gente teria um problema muito grande, ok? Então, ó, os sais, a água, a própria água, os nutrientes, os próprios resíduos que são produzidos lá dentro, tudo isso é controlado, a entrada e a saída. Aqui, isso que vocês veem de verde, aqui em cima, com as bolinhas amarelas juntos, são estruturas açúcares, tá? Que estão formando aqui também essa estrutura da membrana plasmática, tá ok? Então, falou de membrana, o que vocês precisam saber? Que ela possui uma permeabilidade seletiva. Controla quem entra e quem sai da célula. Já o núcleo, que é aquela outra estrutura básica das células, que nós vemos normalmente mais centralizado, aqui nessa célula está de roxo, ó, ok? Tá de que cor aqui o núcleo nessa célula? Na minha mão. Roxo. Tá. E o Conseguem? Preto. Então, a cor vai variar. Mas nós temos aqui, ó, a representação do núcleo, que normalmente ele vem nesse formato arredondado. Ok? Tio, Oi? Pode falar, Isabela. mas você saberia mais ou menos a cor certa do... Não, não tem uma cor específica porque é algo microscópico, tá, Isabela? Então, eles visualizam formatos, mas os formatos que eles veem são tingidos por corantes que eles mesmos colocam, os cientistas, tá bom? Então, não tem uma cor, beleza? Meninos, o núcleo é onde que tem quem lá dentro? Quem de importante que fica dentro do núcleo? DNA. DNA, mas tem também o RNA, que é um material genético. Quem fica dentro do núcleo? Material genético. Isso aqui é importante você saber. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, que são aquelas moléculas chamadas de ácido nucleico que contêm a informação genética do ser. Então, toda a informação genética de cada um de vocês está no seu DNA, que fica dentro do núcleo das suas células. Todas as suas células que possuem núcleo têm o seu material genético, tá bom? Esse material genético, que é aquilo que é passado de geração para geração por meio da hereditariedade. O pai e a mãe vão ter um filho, o material genético deles, que estão lá dentro do gameta, né, que é uma célula, passa para esse filho, ok? E dentro de todas as suas células vão ter o material genético, que é responsável pela cor de olho, cor de cabelo, formato, tamanho, tá? Até mesmo doenças, qualquer coisa. Tudo isso está contido lá dentro do núcleo, no material genético. Tranquilo? Mas existem células no nosso organismo que não tem núcleo, no ser humano. Como que é o nome dessas células? Ó, tio? Quais são as células do nosso corpo que não tem núcleo? Hemácias. Alguém falou aí. São os glóbulos vermelhos, que são as células do sangue que perderam esse núcleo e é aquelas responsáveis por carregar o oxigênio, tá bom? Tem uma curiosidade aí acerca dessas células, para depois vocês lerem, beleza? Agora, meninos, tem a outra estrutura. Como que é o nome da outra estrutura básica? Citoplasma. Quem seria o citoplasma? Ele é o preenchimento das células, que aqui está representado de cor verde claro. Ó. Imagine que a célula é redonda, mas nem toda célula animal é redonda. As células têm formatos diferentes, hein? Aqui é só uma representação. Imagine que essa parte verde escuro, ó, é a representação para a membrana plasmática.
o núcleo está de preto, e o de verde claro mergulhado tudo aqui dentro é o citoplasma. Ele é uma substância, um preenchimento formado por uma substância meio gelatinosa, ok? Bem, vamos pensar na gelatina, um pouco mais mole. Essa substância gelatinosa é onde estão mergulhadas estruturas chamadas de quê? Hein? Como que é o nome dessas estruturas aqui, ó, coloridas? Citoplasma? Não, citoplasma é o verde claro. Organelas? Organelas. No textinho aqui, ó, tá de preto aí. Destaque, hein? Fala, Thiago. Eu tinha pensado em organela, só que eu não falei porque eu tava com medo de errar. Ah, para com isso, rapaz. Tem que tentar mesmo. Olha só, tá vendo? Acertou, então. As organelas são essas estruturas que ficam mergulhadas no citoplasma. E elas são várias. São as estruturas que desempenham funções. Vamos lá. Na imagem aí do livro, uma imagem bem bonita, vocês veem as organelas, né? Vocês veem aí o citoplasma, aqui, ó, de meio cinza com azul. Por fora, azul claro, vocês veem a membrana plasmática. E de roxo aqui, vocês têm o núcleo. E agora o restante? Só que vocês não vão me responder segundo o livro. Vocês vão me responder aqui na minha célula. Olha só. Como que é o nome dessa estrutura laranja aqui, ó? Retículo endoplasmático? Não. Complexo Golgi. Complexo Golgi. Isso, complexo golgiense, que é essa bolsa aqui, pessoal, ó, que ela tem funções específicas. Vocês conseguem visualizar aí na imagem uma representação real. Essas imagens de baixo são Aqui, ó. imagens de microscópio. Pode falar. Aqui, ó, né? Oi? Aqui onde eu circulei, né? Peraí, eu não tô te vendo. Cadê Eduardo? Tio, ele circulou aí na tela. Não, não apareceu aqui para mim, não. Eu apaguei agora, pera. Ah, circula. Aqui, ó. Pode circular. Se for para arriscar aqui da aula, não tem problema, não. Isso, ótimo, ótimo. Pode deixar aí circulado. Olha só, esse aí é o complexo golgiense. Se vocês olham aqui embaixo, meninos, nós temos uma imagem real do complexo golgiense. Essa vesícula aí, ok? Que ela transporta substâncias que são produzidas pelos ribossomos, ok? Que são proteínas, por exemplo. Então, nós temos aqui o de laranja. Agora, fala para mim o nome dessas estruturas que na minha célula está de vermelho. Mitocôndria. Mitocôndria. Aqui, circula aí, Eduardo. Circula aí na imagem. Ah, pode circular de outra cor, se você quiser. As mitocôndrias, meninos, ótimo, de vermelho aí, ó. As mitocôndrias, elas possuem funções também. Como que é o nome da função dela? Principal? Produzir energia? Produção de energia, ATP, que é adenosina trifosfato. Então, ó, podem destacar aí. Mitocôndria produz energia, certo? Como que é o nome dessa estrutura de marrom aqui em volta do núcleo? Retículo endoplasmático agora. Retículo endoplasmático rugoso, ótimo, Thiago. Ou granuloso. Se vocês olharem na imagem do livro de vocês, os dois estão de amarelo. Mas esse que a gente acabou de falar o nome é esse cheio de pintinha, ok? Vê se consegue aí, Eduardo, selecionar. Só a parte de dentro ali. Esses tubulares de fora, não. Tá ok? Então, esse cheio de pintinha. Retículo endoplasmático granuloso. Por que esse nome granuloso? Porque ele tem os grânulos, que são outras organelas. Como que é o nome dessas organelas que são essas pintinhas aí? Pessoal, que no meu aqui tá de preto, ó. Como que é o nome? Citoesqueleto? Ribossomo? Ribossomos. E os ribossomos estão ali no retículo, mas eles estão dispersos no citoplasma também. Tá vendo que no meu tem várias bolinhas pretas aqui, ó, no citoplasma também? Então, isso quer dizer que são os ribossomos dispersos. Qual é a função do retículo endoplasmático granuloso e dos ribossomos? Produção de Transporte de substâncias da célula? Proteínas. Produção de proteínas. Não, o transporte é o complexo. Produção de proteínas. Destaquem aí, síntese proteica. A gente já está terminando a aula, hein, meninos? Por fim, agora, nós temos aqui esse de azul
grande aqui em volta, ó, do retículo? É o retículo endoplasmático não granuloso? Perfeito. Ou também vocês vão encontrar o nome retículo endoplasmático liso. Ah, esse aqui que não tem as bolinhas, né? Isso aí. Deixa eu circular aqui para vocês. Olha só. Ah, isso aí, ó. Você circulou de azul e verde aí, né? Uhum. Ótimo. E em volta é o granuloso, tá bom? Então, quantos retículos tem dentro das células? Tem quantos dentro da célula? 2. Dois. O granuloso e o não granuloso. Tranquilo? Meninos, existem outras organelas? Tem várias. Aqui, que está de branco, vocês podem ver, era para estar de laranja. Eu deixei de branco para representar outra. Mas são vesículas que o complexo de Golgi ele produz, que são as que estão aqui, ó, de roxinho. Ribossomos. Não, ribossomos Ribossomos. são os pequenininhos. Não, Ribossomos. ribossomos. Os lisossomos, isso. Os lisossomos... Ah, confundi. Isso, Thiago. Os lisossomos, eles estão logo debaixo da célula em umas imagens laranjas. Eles, pessoal, têm função de digestão intracelular. Eles Tio, fazem a digestão de substâncias ali que não importam para a célula. Faz uma limpeza dentro da célula, tá bom? Que aqui Ô, na tio, minha esse tá de aqui, ó. branco. Hã? esse aqui tá sem nome, ó. Esse aqui, ó. Tô circulando agora também de verde, ó. Ó, tá. Esse daí não tem aqui na célula. E eu não fiz questão de destacar muito, porque não é muito citado. Mas esse outro amarelo aqui, ó, que parece dois tubinhos aí, ó, É isso aí mesmo. encostado no outro, tá vendo? Esses são os centríolos. Os centríolos, podem anotar o nome aí, centríolos? Ó, Centríolos. centríolos. Ó, vai ficar horrível aqui, mas vai dar para vocês verem, ó. Olos. Tem um acento aqui no i, tá? Centríolos. Os centríolos são responsáveis, meninos, pela divisão celular. Eles também formam ali a cauda dos espermatozoides. Então, eles têm funções assim específicas. Beleza? Então, destaquem aí. Ô tio, Oi, pode vai perguntar. cair na prova sobre ele? Não vou. Esses que eu não destaquei, que não tem muita informação no livro, eu não vou cobrar, não. Fiquem tranquilos. Só anotem aí como informação extra para vocês. Tá ok? Tio, então Oi. os que mais iriam cair na prova seriam citoplasma, membrana Plasmática. plasmática e o núcleo. Núcleo, ótimo. Mas ainda também você pode acrescentar aí. Então, dá um xizinho, destaca aí os mais importantes para nós. Todos esses que estão nas imagens do lado, né? E tem os significados, as funções, que são mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomos, lisossomos e o retículo endoplasmático granuloso e não granuloso. Ok? Pode falar. Quem falou, tio? O que centríolos faz mesmo? Os centríolos, eles têm a função principal ligada à divisão celular. Auxilia no processo de divisão celular. Beleza? Anotei aqui. Ok? Ok. Meninos, na página do lado, então, vocês vão encontrar... Deixa eu só tirar aqui. Na página do lado, vocês vão encontrar os nomes com os significados. Beleza? Que aí vocês podem revisar certinho. Lá, se ficar alguma dúvida ainda, fazer as anotações. A aula já até passou uns minutinhos aqui, mas deixa eu dar um print, porque chegaram alguns alunos depois, né? Qual é a dúvida, meninos, de vocês? Mais alguma? Pode perguntar. Tio, eu consegui entender tudo que você falou. Conseguiu? Perfeito. Isabela e Breno saiu aí, ó. Ei, então tá ótimo. Se vocês tiverem dúvidas, lembrem de perguntar. Eu estou à disposição. Lembrando que esse momento que a gente está passando é um momento muito complicado. A gente vai fazer de tudo para superar juntos aí. A gente já está superando, né? Graças a Deus estamos vencendo, creio eu, e breve aí estaremos retornando, se Deus quiser, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui depois. Késia, Devson, o Anthony, né?
Gabriel, Bonfante. Beleza, meninos, bem-vindos. A Érica, eu acho que não tá mais, né? Não, depois da hora que você pedir pra desligar o microfone, ela saiu. Ah, entendi. Então, beleza. Então tá jóia, meninos. Davi Ferreira também chegou aí depois. É muito importante todos vocês participarem da aula, hein? Lembrando que a avaliação do comportamento e participação de vocês também, né, vale nota lá para o trimestre. Tá ok? Então tá bom. Isabela, depois a gente vê o seu problema lá. Se alguém mais tiver problema para acessar a sala de aula virtual, me fale, hein? Eu queria uma nova conta lá, professor. O quê, Anthony? Eu queria uma nova conta lá. Ótimo. Às vezes vai ser, assim, precisar ajustar, mas se for necessário criar a conta, também não tem problema não. Cria uma nova conta que eu consigo ver lá que vocês estão com uma nova conta, tá bom? Então tá jóia, meninos. Valeu, até semana que vem. Vai ser a nossa última aula online antes da prova. Então, se tiver dúvida na semana, anota tudo e me pergunta na semana que vem, tá? Tchau, tchau. Até mais, hein? Valeu, um abração. Tchau. Tchau, tchau. Falou! Falou. Quem fechar a prova vai ganhar uma célula, hein? Tá Eu bom? vou te dar Tchau. Isso. Valeu, tchau, tchau. Eu tô estudando. Tchau. Ótimo, perfeito. Abraço.